começando agora o programa Conexão MR. Com entrevistas exclusivas para conectar mulheres e propósitos. Porque sozinhas somos pétalas, mas em unidade somos lindas flores. Com a apresentação de Linda Mascarenhas. Programa Conexão MR. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marcando Saúde. Esse podcast que é um produto BrandMed, feito para especialistas na medicina, na área da saúde, levando mais informação para você. E para abrir o nosso quarto episódio do nosso podcast, nós estamos aqui com a doutora Eduarda Diógenes. Ela que é dentista, tem 2 formações internacionais, especialidade em harmonização facial. Uma foi em Harvard, né, doutora? Sim. Então, aqui temos uma excelente especialista para falar com vocês sobre harmonização facial, estética facial também. Doutora, se você quiser se apresentar também para o nosso público, falar um pouco mais sobre você. Sim, meu nome é doutora Eduarda Diógenes, eu tenho mais de 12 anos de formação. Nesse trajeto aí, fiz parte da primeira turma de especialistas do estado do Ceará. Já tenho um estudo inédito já publicado sobre rejuvenescimento facial, um estudo que não existia ainda na área médica. E a gente criou nos últimos anos um conceito de qualidade em harmonização facial, que isso vem se destacando cada vez mais no mercado, porque nós criamos um conceito de naturalidade e de qualidade em harmonização facial. Estamos muito felizes com todos os reconhecimentos, né? Esse ano a gente já teve 3 premiações, só no ano de 2023 a gente vai falar sobre isso. Sim. E é um momento assim que a gente vem celebrando muitas conquistas através desse conceito de qualidade. Eu coloquei no roteiro, né? A gente sempre faz um prévio roteiro para trazer os profissionais aqui. E eu resolvi falar muito sobre essa questão da estética facial, né? Mas falando um pouco sobre como foi essa escolha para você. Você se formou em dentista, né? Já vem com esses 12 anos de formação. Mas como foi essa escolha? Porque você, eu me identifico com a harmonização, com a estética facial. Como foi essa escolha? Olha, deixa eu dizer uma coisa assim bem sincera. Às vezes a gente acha que a gente vai atrás do propósito, mas o propósito vem atrás da gente. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com o passar da minha carreira, em muitas reflexões. Porque eu comecei como qualquer outro profissional que terminou a faculdade. Eu sou de uma família geracionalmente de dentistas. E, por incrível que pareça, embora a minha mãe fosse dentista e tivesse uma clínica no interior, ela nunca teve nenhuma atividade do trabalho dela aqui em Fortaleza. Eu me formei, fui começar a trabalhar com ela e senti uma dificuldade enorme na captação de pacientes, e embora, né, fosse o contrário, porque ela era aquela dentista que ela já fazia tudo. Então, por ser a pessoa mais conhecida, as pessoas queriam ir para ela e não para mim, né? Que é o normal, as pessoas querem ir para quem tem mais experiência. Então, eu comecei a ter essa visão que eu ia ter que fazer coisas que ela não fizesse, né? E que fosse uma afinidade para mim. E aí eu sempre achei a estética, que ela também fazia a estética dentária, um prazer para mim, como se fosse assim, uma coisa que me atraísse de forma assim, muito forte. E aí, na época que eu comecei, a estética facial só era feita para fins funcionais e não estéticos, porque o dentista não podia fazer. Então, eu entrei na clínica da minha mãe e comecei a fazer cursos menores para fazer botox para fins funcionais. E aí comecei a ver, e aí comecei a também entrar na área de administração de clínicas, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Verdade. E aí entrei você aprende curso, algo muito rápido, né? Algo muito rápido ou muito pincelado. E aí comecei a fazer um curso de gestão, que eu não sabia que esse curso de gestão em clínicas ia ser um divisor de águas para mim, porque ia me abrir uma outra porta. Muito interessante. Olha só o que Deus fez na minha vida. Ele me colocou nesse curso de gestão. Acho que até pessoas da minha assessoria nem sabem disso. Nesse curso de gestão em clínicas, tinham pessoas se organizando para ir para os Estados Unidos, para ir para a Flórida, fazer um curso em cadáveres. Porque a gente estava fazendo muita coisa já e a gente precisava se especializar mais. E aquilo me atraiu muito, porque eu já estava procurando um diferencial, né? Procurando um diferencial.
né? Eu sempre fui para esse lado, até pela minha necessidade profissional. Na época, eu ainda, além como eu não tinha tantos pacientes no consultório, eu também trabalhava no serviço público, que foi uma grande escola na minha vida, me humanizou demais. Demais, foi um período assim que até hoje eu agradeço a Deus de ter passado por aquilo ali. E aí, na época, todas as pessoas da minha família foram contra. Eu disse, eu achei muito interessante, eu acho que o dentista tem que se aprofundar mesmo. E não existia cursos no Brasil em cadáveres, que é extremamente burocrático. Hoje já tem alguns locais. Mas era muito burocrático para ter. E eu tinha já essa visão que se eu quisesse ficar boa numa coisa, eu tenho que ficar muito boa para poder corresponder, né? Eu acho assim, sempre essa foi a minha visão. Quem faz tudo não faz nada. Que a gente sempre fala também do nicho, subnicho, né? Exatamente. E aí, os meus pais, as pessoas... Minha mãe não interferiu tanto, porque ela já é da área, então ela sabia que era uma coisa legal. Mas, assim, chegava para mim, para que você vai fazer dentista? Nem pode trabalhar com isso. Né? E aí, mesmo assim, eu fui, né? Enfrentei, peguei todo aquele pouco que eu ganhava, investi nesse curso, de uma forma realmente intuitiva. Eu senti realmente, fortemente, que eu teria que fazer esse curso. E, na véspera desse curso, eu descobri que eu estava grávida. E olha que interessante, eu estava grávida e a minha gravidez estava já apontando algum risco. E a minha médica pegou e disse assim, olha, se você precisar de autorização, eu não vou poder lhe dar para viajar. Né? E aí eu disse, gente, assim, aí ela fez todos os exames, a gente tomou todas as precauções, e eu viajei, fiz o curso, graças a Deus deu tudo certo. Foi um divisor de águas, que na época eu fiz também com um cirurgião plástico brasileiro lá, um dos módulos era com o Dr. Ray, né, que ele tem técnicas exclusivas, foi um divisor de águas. Eu nem assim, acreditava que eu estava naquele hospital, era um hospital de excelência na Flórida, fui treinada lá, assim, então, assim, o meu maior contato com a harmonização foi assim, muito brilhante, foi muito tocante para mim. Entendeu? Foi uma coisa assim que digo, tá aqui, é isso aqui. Então, eu fiquei até assustada, porque outros cursos que eu fiz no Brasil não tinha aquela demanda, aquela estrutura que eu vi naquele curso. Aquele curso realmente foi um divisor, na Flórida, em 2018. Quando eu volto dos Estados Unidos, passou o período do curso, quando eu volto dos Estados Unidos, com mais ou menos uns 4 meses, né, aí lança a portaria que a odontologia, em 2019, quem me acompanha, quem é dentista sabe que a portaria foi lançada em 2019, no começo de 2019, não lembro exatamente o mês, sai a portaria que seria a profissão que teria como especialidade. Olha. E aí eu entro no curso, passada toda essa parte burocrática, eu entro na turma de especialistas, com um professor excelente, que eu tinha uma admiração incrível, né, que ele é de São Paulo e hoje até já continua cursos por aqui, que foi muito importante na minha carreira também. E aí comecei a fazer, já amamentando, né, já tinha tido minha filha, comecei a amamentar, e foi um período difícil, que eu falei que ia chorar, né, porque eu tive que contar com o apoio da minha família para ajudar com ele. Passava muitas horas fora de casa, e viajava, ia para o interior e alugava consultórios de outras colegas para conseguir começar a atender meus pacientes aqui em Fortaleza, porque já que eu estava fazendo o curso, as pessoas começavam poxa, e os meus professores chegavam e diziam, poxa, para você é diferente, né? Você encara como uma missão, como... E sempre foi. E a minha assessoria e a minha equipe vê isso, por isso que eles vestem essa camisa, porque para mim não é apenas um trabalho. Entendeu? Eu tenho uma entrega naquilo ali. E aí, vieram cursos e mais cursos, em Rio de Janeiro, São Paulo, Sul. E foi como se fosse assim, sempre um grande investimento. Eu criei uma base de conhecimento, né, muito forte, antes mesmo de entrar nas redes sociais. Né? Então, assim, você já vinha construindo a sua marca pessoal? Eu construí a minha marca pessoal com conhecimento, porque eu sabia que toda casa tem que ser feita de concreto, não de acabamento. Não que o marketing não seja importante, eu acho um setor importantíssimo, mas eu cuidei da minha base primeiro. Eu investi em estudos. Ano passado fui para Harvard, né, também. Foi uma também queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque também é uma grande formação. Uma grande formação, porque assim, fui para Harvard já, por quê? Porque eu queria me diferenciar do que eu já tinha visto. Ou seja, você sempre... Eu acho muito legal, interessante essa fala, porque
com relação a negócios, né? Você encontrou intuitivamente, né? Mesmo você percebeu um buraco ou algo que estava tendencioso a começar a chegar aqui, e você foi na frente de todo mundo para buscar essa especialização, né? Isso foi muito legal. E além disso, né? Quando você já foi à frente uma vez, e aí depois que todo mundo já começou a fazer aquilo que você já fazia, você procurou se especializar novamente para trazer mais novidades, né? Porque eu percebia um padrão, uma padronização, né, nas técnicas aqui do Brasil. E eu percebia assim, muito apelo ao preenchimento, muito apelo à padronização. E eu nunca acreditei nesse conceito. A minha visão como profissional, eu não acredito nesse tipo de conceito. Eu acredito que você quer continuar sendo a Anne, mas a Anne melhor, com o rosto mais descansado. É isso que eu acredito, é isso que eu construí. Perfeito. E eu vi que aqui tinha uma visão diferente. Então, quando a gente vai ter uma visão fora, né, ou seja, imparcial daquele mercado, você vai só para a ciência, você mergulha na ciência, você vê que realmente é menos preenchimento, mais tratamento, mais bioestímulo, mais resgate da pessoa, mais estudo também da vida social da pessoa. Você é uma pessoa da mídia, você tem uma demanda. A outra paciente, ela vai chegar com a demanda, ela é dona de casa, ou ela é só mãe, ela só quer disfarçar o cansaço, porque ela vai maquiar, ela vai para um evento com o marido, ou vai com as amigas, e ela não está bem. Então, são demandas diferentes, e a gente tem essa sensibilidade nos nossos protocolos, de ver qual é o seu objetivo e qual é a sua vida social, né? A gente procura isso também. O que é importante para ela? O que é importante para aquela pessoa? É aparecer? O trabalho dela é o quê? É de mídia? Né? Então, assim, existem demandas diferentes também. A gente tem que ter essa percepção do pessoal e do social. Isso. Outra coisa interessante também que você falou foi com relação à sua construção de marca, né? Sim. Como você falou, não que o marketing ele não seja importante na construção de marca, porque ele vai te dar uma visibilidade maior. Sim. Mas, como você falou, eu construí a minha marca no conhecimento. E você construiu a sua marca no offline. Tem muito profissional que acha que construção de marca pessoal é somente nas mídias sociais, do que você expõe nas mídias, e não. Tem toda a questão de você estar com o paciente, de você ter essa sensibilidade, né, com o paciente, de entender qual a demanda dele. Então, isso também é muito interessante. E eu acho também que a palavra também é responsabilidade. Porque na hora que você atrai pelo marketing e você não tem a entrega. Você não fideliza. Isso. O cliente não fica feliz e satisfeito com os resultados. Ele sente que faltou alguma coisa. Às vezes, a pessoa não sabe identificar. Vou citar só um exemplo. Às vezes, chega uma pessoa... eu quero fazer um preenchimento labial, que é um dos mais pedidos, né? Eu quero fazer um preenchimento labial. E muitas vezes não é que a pessoa não tem indicação de fazer aquele procedimento. Às vezes só não está na hora dela fazer. Então, assim, você não ter essa visão mercadológica, você tem que ter a visão da pessoa, de como ela vai ser percebida e como ela vai se perceber. Então, a harmonização é muito mais do que apenas fazer procedimentos. Existe um emocional, uma pessoa ali que precisa que o profissional seja um guia, né? Muito interessante. Essa questão de qual a hora certa de fazer ou não um procedimento. Isso. Aí é onde você precisa do seu guia, do profissional, que ele estudou as proporções estéticas, ele estudou a sua necessidade, ele estudou a ciência, porque tem procedimentos que podem ser associados, outros que não podem. Tem o tempo de intervalo entre um procedimento e outro, e tem até a condição de saúde da pessoa. Né? Às vezes, você está com tanta deficiência nutricional, hormonal, que você, de repente, precisa de um tratamento complementar. Para que o resultado fique melhor, mais duradouro, mais seguro. Isso é isso que eu ia perguntar, porque se a questão nutricional, né, e, enfim, vitaminas, se isso pode influenciar na durabilidade ou não do procedimento. Sim, né? É um dos fatores, né? Além de outras exposições ao sol, ao estresse, né? A alimentação ricas em açúcar. Então, tudo isso, independente de você fazer procedimento ou não, já vai contribuir com o processo fisiológico do envelhecimento. A falta de uma boa dieta, né? Essa exposição ao estresse, ao sol, tudo isso vai trazer essa dificuldade. Mas o mais importante é que você procure um gerenciamento adequado do seu envelhecimento. Hoje se fala muito de gerenciamento, mas as pessoas não sabem muito bem como fazer. Aí
a escolha do profissional, né? Você realmente ter um bom guia para que isso aconteça. Isso. E é importante até para os pacientes, né, que querem ter esse melhor gerenciamento, porque tem muita gente que vai atrás de valores, né, de preço, que é mais barato. Então, ele não vai pelo profissional, pela qualidade do profissional, ele vai pelo que está mais barato. Sim. Né? Então, essa é a importância realmente de você escolher um profissional, confiar no profissional. E a gente tem hoje no consultório uma demanda imensa de pessoas que se sentiram estranhas, fizeram em outros locais, que querem correção, que de repente tiveram algum pequeno problema, né? E a gente tem que fazer essas correções. Então, assim, o rosto é uma parte do corpo muito preciosa para a sua imagem, para a sua marca, para a sua imagem. E entregar a qualquer pessoa realmente não é bom, né? Não vai ser bom para você, porque vai trazer danos, tanto psicológicos para você, como sociais. Então, é importante essa escolha do profissional, ela é uma coisa bem decisiva para que o seu tratamento tenha sucesso. Exatamente. Fala um pouquinho mais sobre a tua formação em Harvard, né? Porque isso é algo que a gente não vê em muitos profissionais por aqui. Em Harvard, lá em Harvard você tem acesso aos melhores estudos, né, ao que está saindo de mais moderno atualmente, assim, o que ainda não chegou no Brasil, a gente vê lá, né, como eu disse, a gente acaba tendo uma visão mais imparcial do que está ali no seu mercado. Você está mergulhado na ciência, nas técnicas mais modernas, e isso é muito interessante, assim, é uma coisa que me atrai muito, essa base de conhecimento. É muito interessante também porque você ganhou 2 prêmios, né? Tu falou logo no começo, mas tu ganhou o Top of Mind, né, Brasil. Eu queria saber qual a importância desse prêmio para a tua área, para ti, né? O que significa? Eu acredito que deve ter muita significância diante de tudo que tu falou aqui agora. Fala um pouquinho mais sobre ele. Olha, o prêmio Top of Mind, que no inglês significa melhor dos melhores, né? Foi uma surpresa para mim, porque ele é um prêmio que existe há 18 anos no Brasil. Ele tem esse nome, mas ele é feito por uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública. Então, ele faz aquelas pesquisas nos estados, nas cidades, para ver o profissional daquele segmento que mais se destaca, em que está mais na memória do seu público, né? E aí, diante da pesquisa, eles trouxeram para a gente, e a gente ficou muito feliz, muito surpresos. Pesquisamos até, né, sobre o Instituto, para até a minha assessoria sabe, né, a gente foi pesquisar e tudo direitinho. E ficamos extremamente felizes, porque é um reconhecimento. Que não foi fácil. Quando eu subi aquelas escadas para pegar o prêmio, me passou todo esse filme, na cabeça, todo esse esforço, toda essa entrega, todas as noites sem dormir, toda essa responsabilidade com meus pacientes. E ver que o retrato desse prêmio também a gente tem nos números da nossa clínica, né? O índice de fidelização altíssimo, temos pessoas extremamente satisfeitas com o nosso trabalho, que a gente pesquisa também, né, sobre a satisfação dos nossos clientes. Muito importante. Isso é muito importante. E é um presente, né? Um presente que a gente diz assim, foi Deus que mandou isso, eu não tenho dúvida, foi uma honra dele. Mas a gente ficou muito feliz, e o que ratificou mais ainda esse prêmio foi a vinda de mais 2 outros prêmios, né, que a gente também ganhou o Melhores do Ano, esse 2023. De 2023, e o Prêmio Mulheres de Valor, que já é na categoria empresarial, que foi outra vertente do meu trabalho, que é muito importante. Que veio da gestão também, veio da gestão, né? que veio dessa construção, né? E foi muito importante para mim. Não, é porque ele foi só um prêmio, não, mas veio outros que ratificaram ele também. E eu fiquei muito lisonjeada. Foi um evento lindíssimo, de muita emoção, e que vai marcar, sem dúvida, a minha carreira e a minha vida. Aqui no podcast, a gente sempre fala, né, que o projeto ele foi idealizado não só para pacientes e clientes, né, que querem saber mais sobre bem-estar, saúde, mas também para outros profissionais que estão começando no mercado e que querem saber dicas de pessoas como você, profissionais como você, que se destacaram no mercado, né? Então, assim, hoje, quais as movimentações, o que você fez, né,
tu já adiantou um pouquinho sobre a questão da gestão, mas quais os pontos chaves, assim, o que você enxergou para que você conseguisse receber esse prêmio, né? O prêmio ele é uma consequência Sim. de toda essa construção, mas o que você observou na sua gestão de marca pessoal, no sentido de clínica, como profissional, né? Quais os pontos chaves que foram decisivos para que você conseguisse se destacar no mercado? Olha, eu acho que o ponto principal foi a busca de uma base de conhecimento. Não economizem em conhecimento. É o primeiro recado que eu digo. Porque o seu cliente ele precisa da sua expertise, né? Então, assim, você focar na sua entrega. Porque o marketing ele vai fazer um trabalho. Às vezes, tem pessoas que fazem um trabalho belíssimo, mas na entrega do produto, do serviço, a pessoa não sente o que o marketing comunicou. E vice-versa, né? Também pode acontecer o contrário. Mas eu acho que o principal é responsabilidade, é essa entrega no conhecimento. E, claro, fazer uma boa comunicação com o seu público, para que o seu público entenda o seu nicho, o seu estilo de trabalho. Interessante. Hoje, nas mídias sociais, a gente consegue observar muitos posts que viralizam com relação à estética facial, à harmonização orofacial, geralmente de procedimentos que não deram certo, né? Pouco se fala sobre os que deram certo, né? Mas quando não dá certo, viraliza demais. E quem é usuário do Instagram, né? Eles se sentem à vontade para comentar, às vezes, sobre perfis de profissionais, de pessoas públicas, né? Que fizeram a harmonização e não deram certo. Eu vou pedir até para o Arcelino ele compartilhar um caso, né, de uma influenciadora que ela fez um procedimento facial, né, e aí ela teve muitas críticas com relação aos procedimentos que ela estava fazendo por ter fugido da naturalidade, que é o que você estava falando logo no começo, né? Eu queria saber um pouco mais sobre da tua opinião sobre isso, né? E eu me identifiquei demais com a tua fala, porque na BrandMed nós acreditamos na medicina e na saúde humanizada. Sim. E aí eu queria também entender, para você, qual é esse limite da harmonização, né? E aí, se você quiser contextualizar também com o caso dela. Sim, o caso da GQ, inclusive eu já cheguei a falar sobre o caso dela no meu Instagram. Foi. Que assim, ela ficou mais bonita quando ela removeu parte dos preenchimentos que ela tinha exagerado, né? Então, assim, essa medida do exagero tem um pouco do gosto do paciente, do pedido do paciente, mas tem também a questão daquele velho stop do profissional, né? Dizer assim, olha, até aqui vai ficar bom para você, né? Embora a pessoa seja uma pessoa da mídia, e tem que existir essa parada dos procedimentos e ver até onde a pessoa quer chegar, né? Então, assim, no caso dela, ela também teve um fator emocional, né? Ela removeu também no momento que ela queria mudar a imagem dela no público. Ela estava construindo, que existe essa coisa da marca pessoal, né? Ela construiu uma marca um pouco mais polêmica e ela viu que para você ver como o rosto comunica. Né? Como a aparência facial comunica. Na hora que ela reverteu, porque uma das vantagens da harmonização facial é poder reverter. A reversibilidade, e tem muita gente que não sabe disso, parcial, né? Ou total parcial, que foi o caso dela, fez uma parcial. Ela deixou um rosto mais angelical, mais jovem, como vocês veem aqui. E aí ela e foi assim uma coisa rápida, todo mundo sabe. Quando ela mudou a aparência facial dela, ela rapidamente mudou o posicionamento dela. Também. Então, assim, para vocês verem o tanto que o rosto é uma parte chave para a sua marca, tá? Então, assim, é interessante. Então, esse limite tem que ser alinhado com o paciente, mas também o profissional tem que dizer, olha, até aqui vai ficar bom para você. Interessante. Deixa eu ver aqui só mais algumas perguntas. Fica à vontade. É interessante isso aqui também, né? Quais os desafios? Tem muita coisa, na verdade, dentro dessa conversa que a gente estava construindo agora. Mas quais os desafios profissionais que você percebe hoje na estética facial? Assim, na orofacial, né, especificamente. Os desafios existem de vários setores, né? O gerencial, porque
assim, hoje a gente tem pouco suporte, assim, poucas assessorias de gestão de clínicas, de empresas. A gente tem que realmente procurar bons mentores, porque é também uma área que circula uma demanda financeira que você precisa estar muito bem para administrar, né? Tem também a questão do próprio Instagram, né, que você tem que saber movimentar muito bem, porque existe períodos que está entregando. Às vezes, tudo que você fez ali deu certo durante um ano. No ano que vem já não vai dar mais Já não é mais válido. Já não né? é mais válido, já não. Então, isso é um desafio, porque quem faz estética precisa estar sempre em visibilidade. A gente vinha até conversando sobre isso, né? E, às vezes, aqueles números não são muito bem o retrato do que está acontecendo dentro da clínica, porque às vezes você tem um pouco de engajamento, mas sua clínica está lotada. Isso. Eu conheço várias pessoas. E tem o contrário também, de você ter muito engajamento e você está com a clínica vazia. Então, tem que haver essa articulação muito boa, né, para que isso aconteça. Mas eu acho que o principal de tudo é quando o seu cliente lhe indica, quando ele traz alguém que ele ama muito. Então, assim, além de todo esse trabalho de marca, de tudo, quando você vê que trouxe a mãe, trouxe a irmã, trouxe a melhor amiga, então isso é o melhor retrato da sua clínica, né? E, assim, eu acho que o principal desafio que você tem que vencer é exatamente aquele cliente que está sempre ali e que que vem lhe trazendo, você sempre desafiado a agradar aquele que já gosta. Sim. Porque é o cliente que já veste a sua marca. Isso, né? É Então, o fã, É né? o fã, ele já traz pessoas. Esse é o mais difícil de você... Essa construção é a mais difícil de você fazer. E o mais desafiador mesmo, porque muitos profissionais, eles se preocupam muito em conquistar novos pacientes, né? E esquecem de manter os que você já tem. Eu trabalho com gestão de mídias, né? E a gente vê muito... A gente faz um trabalho de tráfego também. E acontece que, muitas vezes, o profissional, a gente faz o tráfego, que acaba sendo uma dor também, né? Ele faz o tráfego e o interesse sempre é trazer mais, sempre trazer mais. Enquanto, às vezes, clientes que já são deles falam no Instagram, base, né? Que são sua base, falam e não tem resposta, né? Então, assim, tudo isso acaba influenciando. Eu queria até saber de ti, tu falou um pouco também, mas eu queria que tu... falasse um pouco também para o público como tem sido essa tua gestão, né, da tua presença online, como que tu tem se conectado com o teu público hoje? A gente sempre faz conexões, não só via tráfego, né? A gente faz as conexões de feed, story, também a gente faz através de directs, né? Também faz aquelas abordagens. E também a gente faz no WhatsApp, que é a nossa lista de base. Uma ferramenta importantíssima. Uma ferramenta importante, embora tenha suas limitações, né? Que a gente sabe que ele não entrega totalmente. Mas você tem um patrimônio, né? Você tem uma base de dados ali que são importantes para você trabalhar suas campanhas, né? Que toda clínica tem suas campanhas, tem a época que é melhor para você vender, que as pessoas estão mais dispostas a investir por conta de datas especiais. O final do ano é um desses exemplos, né? As pessoas estão procurando muito mais porque elas vão se confraternizar com pessoas do trabalho, com pessoas da família, pessoas de repente que você não vê há muito tempo e você quer estar bem para esse momento. Então, é interessante que seja feito um trabalho múltiplo, né? Que você não foque só, eu vou só focar no tráfego, eu vou só focar aqui nas minhas fotos profissionais, porque aí eu vou aparecer bem no meu feed. Então, assim, a gente não existe isso de a gente fazer... É um elo, né? Um elo do marketing. Você tem que o marketing ele envolve muitas coisas, inclusive o network. Isso. Né? Inclusive o network, né? Todo canto que a gente está, a gente é o retrato da nossa empresa. Isso. E aí, mais uma vez, a gente traz para a marca pessoal, porque não tem como, né? Não tem como. Tudo que você faz, né? Todo o rastro que você deixa da sua reputação, é um trabalho que você faz na marca pessoal, né? Não só no Instagram também. Algo também interessante que eu acho que a gente pode conversar aqui é sobre o mesmo, né? A mesmice que a gente encontra em muitas clínicas de estética. Muitos profissionais, eu acredito que quem está começando agora, se espelham, né? Até em profissionais como você, que deram certo. E eu observo hoje nas mídias, como eu trabalho com isso hoje, que existe uma replicação
dos profissionais que deram certo, mas muito copiado. Né? Sim. Então, assim, a estratégia muitas vezes é a mesma, a paleta de cor é a mesma, então existe uma padronização que você não consegue identificar qual profissional é a diferença de um profissional para o outro. Parece que você está na mesma página sempre. E você sabe que é uma coisa interessante que eu descobri recentemente sobre os arquétipos, né? Que é muito importante você fazer. Para quem não sabe o que é arquétipo, é exatamente esse trabalho da consciência coletiva, né? Das pessoas entenderem sobre símbolos e aquilo que se conecta. A imagem que você passa. Né? Então, as pessoas estão procurando se conectar com outras pessoas. Então, você nunca vai vender o que você não é. Você até pode, você não vai conseguir sustentar. No primeiro momento, as pessoas vão olhar para você e elas vão se conectar de alguma forma. Mas se você não tiver uma constância, você não tiver, né, um comportamento, uma coerência. Isso. A gente até falou junto, né? Porque essa falta de coerência acaba distanciando aquele segmento daquele público que, de repente, é um público em altíssimo potencial para você. Então, assim, mesmo que não agrade a algumas pessoas, você tem que ser você. As pessoas, primeiro, antes de consumir, principalmente coisas que não são baratas, elas precisam se conectar com a pessoa e não com a empresa. Isso conectar tem a ver com confiar. Com confiar, com ter aquele rapport, né? De, poxa, a Anne, ela é uma profissional tal, vou falar de mim, a Eduarda, ela é mãe, ela tenta conciliar tudo, ela tem 2 clínicas, ela estuda muito, né? Ela é uma pessoa que tem a fé dela. Então, assim, esse conjunto vai chamar as pessoas para isso. Então, você não precisa se preocupar tanto com o outro. E, inclusive, isso é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que as pessoas estão se comparando muito. E era uma das coisas que eu ia falar, acabei esquecendo, de conselho. Não se compare com ninguém. A bênção que é para você só serve para você. Isso. A oportunidade que é para você só serve para você, não serve para mim. Né? Todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua carreira, todo mundo tem a honra do que se dedicou. E existe um processo, né? As pessoas esquecem do processo. E é naquele processo que você está tendo ali para chegar, sei lá, ao ápice da estética, né, facial, é a sua construção que você vai ter durante esse tempo. Isso. Que é os clientes que você vai cativando, que você vai fidelizando. Se eu estou todo o tempo pensando, eu quero, sei lá, dar curso, né, de estética. Eu quero dar curso. Hoje, eu observo, né, que tem muita gente que está construindo uma base e ela já quer ensinar outras pessoas. Obviamente que você sempre vai ter algo para ensinar alguém. Sim. Mas elas ficam naquela pressão de, porque fulano de tal... tem muito conhecimento. De que tem muito conhecimento, que já está no patamar. Tudo bem que você ainda está construindo. Eu acredito hoje muito na construção do processo de você aproveitar isso, né? E você sabe que eu acredito muito na honestidade. Eu acho que você não vai entregar o que você não tem para entregar, sabe? Então, assim, existe uma construção e um processo. Em todo projeto que eu coloco na minha vida, eu vou falar agora pessoalmente, né? Eu faço uma construção, eu faço uma entrega. Claro, eu sou humana, tenho limitações, tenho coisas que eu achei num primeiro momento que era bom, mas depois eu vi que não era. Mas, assim, aquilo ali tem que ter tudo de você. Você não pode, é como eu acabei de falar, você não pode ter o que você não vai conseguir ofertar para as pessoas. Então, existe um processo, existe uma curva para que você chegue ali. Porque a gente vê pessoas profissionais que acabaram de chegar, fizeram um curso ali rápido, sei lá, de 3 meses, sei lá, e, de repente, são mentores, são professores. Então, assim, não dá, você não vai criar credibilidade. E você cria primeiro credibilidade com quem lhe conhece lá da base. Com pessoas que viram o teu processo. Que você com pessoas que viram o teu processo. Porque senão você cai na descredibilidade. Porque um dia você engana uma pessoa que você sabe muito, mas ali tem alguém que lhe conhece e vai chegar e dizer, poxa, essa pessoa aí não é bem assim a vida dela. Então, é a questão da base, de concreto. Né? A gente faz a base de concreto. A gente estava falando sobre arquétipos de marca, né? Achei muito interessante, que é algo que eu amo demais falar sobre isso. E, por exemplo, para quem não conhece, só explanando aqui um pouco sobre o que é o arquétipo, né? E do que a gente estava falando sobre essa padronização, né? A gente vê na estética muito o arquétipo do governante,
né? Que é aquele líder, aquela autoridade, né? Sim. E que muita gente não consegue. Por exemplo, você tem um arquétipo mais cuidador, mais amante sábio, porque você estuda muito. Isso. Né? Talvez, às vezes, você colocar um governante é interessante para a marca pessoal, mas até você tem um limite para colocar aquele arquétipo ali. Isso. Porque senão você não vai conseguir manter. E eu acho muito engraçado também essa questão da gestão de mulheres, né, em negócios, porque também criou esse negócio do cabelo curto. Eu mantenho meu cabelo longo e eu não vou cortar, porque o meu arquétipo é esse, é quem eu sou. Né? Então, eu não preciso me padronizar, me igualar a todo mundo. Não que isso seja ruim, não querendo ser, né, melhor do que ninguém, mas é de você realmente manter a sua essência e o seu diferencial. Sim, né? O seu diferencial é sempre você. Isso. Ninguém vai conseguir ser você e entregar o que você consegue entregar. Então, é isso, é parar de comparações e viver a sua vida. Claro, a gente pode se modelar, que é diferente, com pessoas que estão dando certo. Você pode se modelar, dizer, poxa, ela construiu uma carreira assim, eu vou ver o que é viável para mim. O que se encaixa. O que é que se encaixa para mim. O que eu vou conseguir manter e sustentar. Isso, também. Manter e sustentar, né? Também porque, por exemplo, tem pessoas que se modelam com pessoas, se eu fosse fazer isso, que já investiram milhões na estética e agora estão aí, e não é assim. Né? Eu, pessoalmente, nunca investi milhões, eu investi em conhecimento. E consegui chegar. Então, essa é o meu storytelling, né? Sim. É de mostrar que a escada é o conhecimento. Você se iguala a qualquer pessoa. Não existe outra regra. A regra é essa. Se você não tem grandes, né, quantias para investir, né, e mesmo assim que você invista muito, não significa que você vai chegar lá, não. Porque você precisa ter a base, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter o acompanhamento, você precisa ter o corpo a corpo com o cliente. É verdade. E o pós-venda também que você falou, que você faz, que é muito importante e a gente esquece demais de fazer, né? Às vezes a gente não sabe lidar muito bem com as críticas, né, construtivas, mas justamente são essas críticas, né, esses pontos de vista, esse feedback que o cliente ele passa para a gente, que a gente vai conseguir melhorar. Né? Então, assim, a gente tem que estar naquela humildade, saber que a gente está sempre melhorando. É porque eu recebi um prêmio, eu não tenho nada para me olhar. Não, agora é que eu tenho que melhorar. Sim. Então, assim, agora é que o meu compromisso está maior, porque a expectativa das pessoas também está maior em relação a mim. Né? Ninguém chega com uma expectativa pequena, você chega com uma expectativa grande, poxa, uma pessoa que já é reconhecida, né? Mas também foi uma construção. Eu já construí a minha carreira não pensando em prêmios, que isso aí foi realmente uma coisa divina, né? Como uma consequência, mas existia uma entrega. E toda entrega depois vem uma honra. Né? Exatamente. Isso aí não tem como. Se você se dedica muito a alguma coisa, você colhe. Isso aí não depende de religião, de fé, de nada. Isso. De bom ou de ruim, você colhe e pronto. Falando um pouquinho sobre os procedimentos que tu realiza lá na clínica, né? Para quem, tanto para jovens quanto para pessoas, né, na maioridade, quais os mais indicados? Como que você orienta isso? Olha, os pacientes jovens é um público que vem com a consciência já bem formada, né? Elas já sabem que precisam, já querem fazer de forma preventiva, já tem muita informação. Então, assim, a gente até brinca, assim, olha, eu acho que essas meninas de 30, elas não vão mais envelhecer, porque já fazem botox preventivo, já fazem um bioestimulador uma vez por ano, já fazem correções volumétricas, porque às vezes é genético, né? A pessoa tem deficiência de queixo, de mento, né? A pessoa às vezes tem realmente uma face num padrão que precisa de revolumização e vai fazendo a coisa sempre aos poucos, que essa é a indicação. Você está começando cedo, mas vai começar aos poucos. Tá? Você não vai fazer logo uma harmonização muito exagerada, porque existe um efeito cumulativo. Né? Você está trazendo colágeno, está trazendo hidratação, você está expandindo ligamento. Então, exige um passo a passo. Eu acho interessante, porque quando você vê vídeos e imagens de antigamente, né? Eu lembro até que tem um vídeo assim do Silvio Santos de um programa de namoro, assim. E aí passam as mulheres de 20 anos que pareciam ter 40 naquela época, né? Tu acredita que o efeito, né, até do skincare, né, dos procedimentos, tem contribuído para que essas mulheres pareçam mais jovens mesmo? Sim, com certeza. Inclusive, hoje as próprias maquiagens já são chamadas de dermomakes, né? Que elas já vêm
com ativos, com coisa de tratamento da pele. Às vezes, porque eles já entendem que a pessoa passa o dia inteiro maquiada. Então, tem que ter um fator de proteção, tem que ter uma vitamina, tem que ter... Então, a evolução dos skincares também ajudou muito, né? Nessa construção. Agora, sim, uma coisa não substitui a outra. Eu recebo muito paciente dizendo assim, eu já faço vitamina C, uso protetor solar, não sei o que é isso que eu estou envelhecendo, né? Porque o envelhecimento ele é fisiológico. Ele acontece de dentro para fora. Então, assim, você tá sofrendo reabsorção óssea, flacidez muscular, perda de colágeno, perda de ácido hialurônico, uma série de coisas. Então, você precisa dessa reposição. Né? Uma reposição que muitas vezes é gradual, mas que precisa ser feita. É um processo fisiológico, mas que você pode amenizar e até mesmo reverter. Né? Então, só para continuar, sim, desculpa, que as pacientes que são mais de idade, que entraram nessa consciência agora, porque realmente na última década, né, que veio mais essa consciência do cuidado, elas pensam, poxa, eu ainda tenho um jeito, né, eu estou precisando. Então, hoje existem tecnologias, até não injetáveis, hoje existem produtos altamente tecnológicos para... A gente sempre fala assim, olha, a promessa da harmonização é de 10 anos para cá. Mas tem gente que rejuvenesce muito mais. Claro que você tem 50, você não vai voltar até 20. Mas a gente vê mulheres de 50 com o rosto já de uma mulher de 40, um rosto bem cuidado, uma pele bem cuidada, que muitas vezes são mais bem cuidadas do que das de 20. Então, assim, depende de uma série de fatores, né? Genética, exposições, como eu falei, né? De sol e de estresse. Mas é bem interessante, assim, são públicos diferentes, mas a necessidade é a mesma. É interessante. Hoje, quais os procedimentos e os mecanismos tecnológicos que envolvem hoje a harmonização facial? Porque você falou que tem procedimentos injetáveis e não injetáveis, sim, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma harmonização agora. O que seria... Eu sei que depende de cada paciente, né? Sim, existe um protocolo para cada paciente. Sim. Mas hoje envolve mais ou menos quais os tipos de procedimentos, assim, para quem tem a curiosidade de saber o que poderia usar. Além dos preenchimentos, a gente tem também tratamentos que são feitos até previamente aos preenchimentos. Por quê? Porque enquanto mais você trata a sua face, menos preenchimentos, menos volumização você vai precisar. Então, assim, primeiro a gente tem os bioestimuladores, né, que são injetáveis, e tem o bioestímulo e a parte toda do trabalho muscular e ligamentar com tecnologias de ultrassom microfocado, radiofrequência, lasers. Então, assim, é uma gama enorme. Tem até uma dessas tecnologias que você não tem nem tempo de recuperação, você pode sair de lá, ir para a academia, viver vida normal, sem ficar roxa, e assim, é maravilhoso, que são prévios ao preenchimento ou concomitantes, depende de cada caso. Mas hoje a gente tem esse conforto das técnicas estarem cada vez mais avançadas e a gente lança a mão de muitas tecnologias que fazem total diferença, porque os resultados estão saindo muito mais rápido. Você falou aqui, voltando um pouco o assunto, né, do que tu tinha conversado, porque a gente vai conversando, vai esquecendo. Você tinha falado sobre essa paciente que chega, não sei porque eu estou envelhecendo, né? E dando uma alfinetada aqui sobre esse assunto, né, porque também vem da humanização, né, da estética também, da humanização médica e de saúde. É natural que a gente vai envelhecer. Sim, né? É fisiológico. Existe um padrão social, né, dentro da indústria, da beleza, que as mulheres acabam sofrendo um pouco mais com essa pressão de estarem sempre novas, belas, bonitas, né, não envelhecer. Existe alguma conscientização assim, sim, dentro do teu consultório? Você sabe para que essa mulher fique mais... Olha, é um processo natural, né, mas que... Você sabe o que é que eu falo muito para minhas pacientes? Olha, a autoestima, ela tem que ser uma necessidade e não uma imposição, o que é diferente. Você tem que se sentir melhor com você. Tem pessoas que elas têm emocionalmente aquela dificuldade de se sentirem bem com elas mesmas. E a estética, ela vem como uma ferramenta para isso, não a solução. Ela é uma ferramenta. Tem pessoas que
com aquilo ali já estão ótimas, já estão maravilhosas. E tem pessoas que elas precisam de outras ajudas, né? Que são as ajudas psicológicas. Tem pessoas que precisam de ajuda, de repente, até espiritual. Então, assim, é um conjunto. Você se sentir bem com você, às vezes pode ser também um problema mental, né? Alguma coisa que você tenha que tratar. Mas a estética, ela vem, assim, revolucionando a autoestima. Mas sempre encarar isso como uma necessidade, como qualquer outra que você possa ter. Um tratamento de qualquer outra natureza que você possa fazer. Um tratamento, uma academia que você vai fazer, porque você tem que envelhecer com saúde, o corpo em dia, Sim. que faz parte da sua saúde. Inclusive, a estética está no conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde. É o bem-estar físico, mental e social. Por isso que hoje, nas nossas avaliações, a gente tem essa sensibilidade de também avaliar a vida social do nosso paciente. Porque isso vai influenciar no que a gente quer oferecer para o paciente. Né? A gente se preocupa também com a percepção social da pessoa. Interessante. Hoje, doutora, para quem... Você já falou um pouco sobre isso também, né? Mas quem está iniciando, uma jovem, quais os procedimentos mais indicados para manter a questão do envelhecimento precoce, né? Sim, pessoas jovens, a gente sempre indica um botox preventivo. É importantíssimo, porque o botox ele não vai só tirar aquelas linhas e tudo mais, ele também vai fazer uma reeducação na musculatura. Então, é interessante porque aquela força que você fazia de fazer aquela vínculos, e você vai perdendo aquilo ali com o tempo. E vai corrigindo também, né? Eu vi até um estudo bem interessante que mostrava uma pessoa que fez botox, aí 19 anos depois, antes dela reativar, né, a aplicação, ela fez a comparação de antes dela começar a aplicar botox. Ela estava com o rosto mais jovem do que há 19 anos atrás. É isso. Então, é um tratamento, precisa de frequência. Não sabia. Então, olha que interessante, né? O Botox ele já é um tratamento preventivo de entrada, né? O bioestimulador, uma vez por ano, é importante para quem é muito jovem ainda e quer sempre, né, se manter jovem. E aquelas correções de preenchimento, que são correções, às vezes, que não são nem ainda do envelhecimento, que são genéticas. Né? Por exemplo, você tem uma tendência a ter muita olheira, que já é da sua família ter muita olheira, né? Um exemplo. E aí você vai fazendo pequenas correções para que aquilo não chegue na idade mais avançada, porque uma das características do envelhecimento é o aumento da órbita, e aí vai criando mais olheira ainda, e aí você vai modulando para chegar lá bem, né? Não chegar com a olheira tão avançada. Porque aí você chega com 50 anos já com um problema mais forte, às vezes a gente não consegue fazer aquela entrega total que a gente gostaria. Então, a harmonização também tem muito a ver com prevenção, não só com correção. É interessante. E para uma mulher mais madura, né, que está iniciando agora os procedimentos, né, uma mulher de 50, por exemplo, 40, 50 anos, né? Quais os procedimentos mais indicados hoje? Sempre ela vai começar nessa faixa etária com tratamentos para flacidez. Sempre. Bioestimuladores de colágenos, correções volumétricas e sempre a indicação do Botox de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses, dependendo do caso. É interessante, porque eu também não sabia, você falou um pouco agora sobre isso. Então, quer dizer que o preenchimento, né, que é a injeção de ácido hialurônico, que é uma hidratação, né? Então, ele não... você indicou de 1 ano, né? De 12 em 12 meses, mais ou menos. Então, se fez 1 ano que eu fiz o meu procedimento, ainda vai ter resquícios do procedimento, ou eu sempre vou ter que... ou sempre vai ser destaca zero, né? Vamos dizer assim. Olha, é o seguinte, sempre existe resíduos, sim. Mas o ácido hialurônico, ele não é só para hidratação, ele puxa muita água, aumenta muito a hidratação, mas ele é em gel e ele vai volumizar. Ele também vai trazer forma, volume, né? Fazer lift, dependendo da técnica, a gente consegue fazer lift também que às vezes nem o fio consegue, da mesma forma que a gente consegue com técnicas de preenchimento. Porque o preenchimento não é só chegar lá e preencher, existe um jeito de fazer, existe um jeito de aplicar, né? Então, assim, existe sempre um resíduo, sim. Mas, dependendo do organismo da pessoa, com 1 ano, fica praticamente aquilo na que a gente estava estaca falando, né? De realmente ter uma boa alimentação,
né? Reposição de É vitamina. tanto que a gente vê a diferença de pacientes. Tem pacientes que estão renovando o preenchimento labial com 2 anos. E ficando mais bonito do que quando fez a primeira vez. E tem pacientes que daqui a 6, 8 meses a gente já vai sentir a necessidade de fazer mais um. Então, isso é uma coisa muito variável de organismo para organismo, né? Não é uma ciência exata, mas tem essa previsibilidade. Ótimo. A gente já vai ter que encerrar nosso podcast de hoje. Pena. Mas, assim, voltando até o que a gente tinha falado no começo, né? Hoje você, como uma das mulheres mais lembradas, né, da harmonização facial hoje, quais os conselhos você daria, né, para quem está começando? O que eu dou para quem está começando nessa área, eu diria responsabilidade, entrega e, principalmente, não se compare com ninguém. Faça o seu processo, construa a sua marca dentro do que você é, dentro do que você quer passar para as pessoas, a sua essência, independentemente de se aquilo vai agradar ou não as pessoas. O que o paciente quer é se conectar com você, para a partir dali, ele consumir de você, criar um relacionamento com você e com a sua clínica, com toda a sua equipe. Ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. Por favor, deixe as suas mídias sociais, os seus contatos, para quem quiser te seguir no Instagram. Sim, obrigada. É o doutora doutora Eduarda Diógenes. A nossa clínica é lá no Shopping Pátio Dom Luiz, na Torre 2. Então, podem estar falando lá com a gente. No nosso Instagram tem todos os contatos que você pode estar falando. E, se precisar também, mais rapidamente, a gente também fala no direct de forma bem rápida. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso episódio. A gente está finalizando. Você pode seguir também o podcast, né, Marcando Saúde, e a Agência BrandMed, @Agência BrandMed, e também seguir o nosso canal. Muito obrigada. Está começando agora o programa Conexão MR. Com entrevistas exclusivas para conectar mulheres e propósitos. Porque sozinhas somos pétalas, mas em unidade somos lindas flores. Com a apresentação de Linda Mascarenhas. Programa Conexão MR.